Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo para o canal secundário. Vou dar continuidade àquele conteúdo que eu postei lá no canal secundário sobre a política, a origem da política. Eu vou encerrar hoje e vou postar mais tarde para vocês. Bom, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar os sininhos de notificação e também deixar seu comentário, que é muito importante para a gente. Bom, vamos prosseguir. Partidos políticos, foi aqui onde eu parei. Quando nos referimos à política, né, política de governo nesse caso, uma das principais coisas que nos vem à mente são os partidos políticos, né, de governo. Isto é, as entidades que agrupam políticos em torno de uma mesma ideologia e procuram lançar candidatos para tentar elegê-los aos diferentes cargos políticos que existem. A ideia atual que temos de partidos políticos nasceu na Inglaterra durante a Idade Moderna. No século XVII, houve grandes transformações na Inglaterra, como a consolidação de uma monarquia constitucional no país por meio da Revolução Gloriosa. Todo esse processo político que a Inglaterra viveu nesse período contribuiu para o fortalecimento do parlamento inglês, com a atuação de dois grupos políticos: os Whigs, os Whigs liberais e os Tories conservadores. No final do século XVIII, a França também viu o fortalecimento dos grupos políticos que surgiram durante os anos da Revolução Francesa: os girondinos e os jacobinos. Essa estrutura partidária que surgiu na Europa gradativamente a partir do século XVII, século XVII, só ganhou estrutura e status de entidade política profissional, status de entidade política profissional a partir do século XIX. No caso do Brasil, os primeiros partidos políticos remontam ao século XIX e ao período monárquico. Ao longo deste período, destacou-se a atuação do Partido Liberal e do Conservador. Atualmente, a importância dos partidos políticos é tão grande que a legislação brasileira não permite que uma pessoa concorra a um cargo político sem estar devidamente filiada a um partido político. Então, aqui como vocês estão vendo, né, durante a Idade Moderna e tal, aconteceu todo esse negócio aí de partidos políticos, assim, na questão da mente do povo, era considerado como entidades que se agrupavam e tudo mais, numa mesma ideologia, uma mesma ideia, e que eles procuravam lançar candidatos políticos para tentar elegê-los, né, aos muitos variados cargos políticos, né? Exato, né? E que a partir do século XVII é que houve uma transformação na Inglaterra, em Londres, né? Inglaterra,
que contribuiu com a consolidação de uma monarquia, né? Um estado monárquico, nesse caso, que foi por meio de uma revolução gloriosa. Depois eu posso até colocar aqui para vocês o que é uma revolução gloriosa e tal. Eu não sei se eu já li todo. Não sei se eu já li todo o negócio aqui. No caso do Brasil, acho que já. Acho que já também monárquico. Sim, já cheguei a ler. Sim, cheguei a ler. Se não, qualquer coisa, se eu não cheguei a ler esse último parágrafo aqui, eu vou filmar para vocês lerem depois. Aí vamos ver. Eu vou dar uma pulada aqui. Eu vou colocar um ponto aqui para que vocês possam entender o que é Revolução Gloriosa, né? Eu vou colocar um conteúdo bem completo. Aí depois eu volto lá, né? Pera aí, gente, deixa eu só... Ah, não, já coisou já. Eu vou, eu vou colocar um conteúdo bem completo para vocês. Aqui, Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa foi a última fase da Revolução Inglesa, 1642 a 1688, e determinou o fim do absolutismo na Inglaterra e a formação da monarquia constitucional. Então, aqui tem uma imagem de James II, né? James II, o ano que ele nasceu e o ano que ele faleceu, né? E aqui eu vou colocar só mais um pouquinho eu vou colocar um trechinho aqui, uma breve resumo, para vocês verem, ó. A Revolução Gloriosa foi a última fase da Revolução Inglesa, iniciada em 1642, com a deposição de Jaime II e a ascensão de Guilherme de Orange ao poder na Inglaterra. Essa revolução mudou a política ao decretar o fim do poder absolutista, né? E o surgimento de uma monarquia constitucional, ou seja, o rei permaneceria no trono inglês, mas com poderes reduzidos. Esse evento foi importante para o fortalecimento da burguesia. Aí também, se vocês quiserem, né? Tem mais um pouquinho aqui do contexto. Ó, tem mais um pouquinho do contexto, é que eu não quero fugir do tema. Entendeu? Aqui um pouco do contexto, da história, da narrativa. Entendeu? Um pouquinho do contexto. Vocês podem ler aí, se vocês quiserem. Ó, aqui tem até um palácio, a sede do parlamento inglês, em Londres. Essa aqui é a sede do parlamento inglês em Londres, que impõe a monarquia constitucional em 1688. Então tá aqui, ó, um pouquinho mais de conteúdo para vocês, ó. Vocês podem ler aqui, eu vou passando devagar. Aí vocês podem ler devagarzinho para entenderem o contexto da Revolução Gloriosa, o que é. Ou então, eu posso até afastar um pouquinho para trás e vocês podem ler numa boa aí. Entenderam? Ó, tem mais uma foto aqui do James II. James, né? Mas é James, né? Jaime, na verdade. Jaime foi segundo. Jaime II foi deposto com a Revolução Gloriosa. Aí tem mais um pouquinho aqui, gente. O que foi a Revolução Gloriosa? Aí tá aqui. A Revolução Gloriosa foi um movimento contra o poder absolutista de Jaime II, ao fortalecer os católicos, entendeu? Aqui já está envolvendo religião, mas não é só essa questão
religiosa. É uma questão política também. Aí tem mais aqui, entendeu? Ó, aqui já é a Maria Stuart. Maria Stuart. E o marido Guilherme de Orange tornam-se reis ingleses com poderes reduzidos em 1688. Aí tá aqui essa mulher aqui. Aí um pouquinho da história dele, né? Aí tem um pouquinho das consequências da Revolução Gloriosa, os exercícios resolvidos, mas eu só vou colocar um conteúdo bem resumido para vocês, para não ficar muito extenso. Aí quem quiser ler aqui também fique à vontade. Enfim, eu vou voltar lá pro negócio da política, era só para vocês saberem o que era a Revolução Gloriosa, para ficar um conteúdo mais completo, entendeu? Conteúdo mais completo, mais a ver com o contexto da história. Tá difícil voltar aqui o negócio. Pera aí, gente, só tô tendo problemas técnicos aqui. Problemas técnicos aqui com o controle. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Deixa eu ver. Aqui, a história política do Brasil. Vamos lá. Aqui. Aqui, história política do Brasil. História política do Brasil. Vamos ver aqui um pouquinho longe. A história política do Brasil é recheada de acontecimentos marcantes e, naturalmente, possui características distintas de acordo com a base histórica de nosso país. Aí vamos lá, eu vou virar um pouquinho assim, vai ficar mais fácil de ver. Período monárquico. No caso do período monárquico, como citado, a estrutura política e partidária do Brasil gerava em torno de dois partidos políticos, o liberal e o conservador. Os dois partidos possuíam leves divergências de ideologia, de ideias, né? Mas uma pauta dividia a política brasileira naquele momento: a questão federalista. Havia um grande debate em torno da autonomia ou não das províncias brasileiras e do poder centralizado ou não do imperador da época, né? Eu vou gravar essas duas partes aqui, aí depois numa próxima vez eu gravo o resto. Que eu acho que já até acabou já também. Já acabou, gente. Já acabou, deu pra gravar tudo hoje. Deu pra gravar tudo hoje. Na verdade, eu só esqueci de uma parte aqui. Deixa eu pegar aqui. Pegar a parte aqui. Além disso, a participação na política era limitada a um grupo muito pequeno. Uma lei de 1880 reduziu mais ainda o grupo de pessoas que poderiam participar da política no Brasil. Essa foi a Lei Saraiva, que decretou que o voto passaria a ser direito. Antes o voto era direto, né?
antes o voto era indireto e que teriam direito a votar os homens com renda superior a 200 mil reais anuais que fossem capazes de assinar o documento de alistamento militar, né? Então, aqui é um pouco do período monárquico, aí tem o período republicano de Getúlio Vargas, o tempo de Getúlio Vargas, para quem nunca, e a política do café com leite. Provavelmente tudo isso aqui vocês estudaram na escola, né? Mas acho que não. Bom, tá aqui, gente. O conteúdo tá aqui, exclusivo para você. Tá ótimo aqui para vocês. Ó, eu posso até ler se vocês quiserem. No período republicano, no período republicano, mudanças no nosso sistema político foram acontecendo de forma muito gradativa. No que se refere à Primeira República, os destaques da política nacional, como a política do café com leite, que era a prática de revezamento existente entre os oliguari, oliguari, oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, e a política dos estados, uma rede de troca de favores. Também se destacaram as eleições fraudadas desse período. Aí tem aqui o período de Getúlio Vargas, entendeu? Período de Getúlio Vargas, a era de Vargas, né, melhor dizendo. Tá aqui, gente, o conteúdo tá bem sem detalhes, tá bem explícito aqui. A era de Vargas, posso colocar depois o que foi a era de Vargas, ditadura militar e tal. Mas para não ficar muito extenso, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Uma boa tarde a todos, uma boa semana a todos e fiquem todos com Deus. E tamo junto nessa caminhada rumo ao conhecimento.